Bom dia, gente. Vamos começar aqui. Nossa aula é sobre o roteiro de evolução. Então, depois que nós realizamos todo o exame físico, nós iremos fazer a nossa evolução. Então, nós pegamos todos os dados a partir da anamnese, né, como a gente bem compreendeu, e após essa anamnese, após a anotação de todos os dados numa ficha, né, específica para aquele paciente, nós vamos realizar essa evolução. Então, veja bem, após a anamnese e o exame físico do paciente, o profissional deve proceder à evolução, avaliação de enfermagem. Então, nós vamos seguir essa sequência, né? As condições gerais do paciente, no que se refere à condição emocional, vamos relatar as condições nutricional, como é que estava essa questão de pele e mucosas, higiene, então isso é as condições gerais, né? E com consequência, nós vamos entrar no sistema respiratório, cardiovascular, geniturinário, gastrointestinal, desculpa, geniturinário e neuromuscular, né? E, por último, nós vamos anotar as queixas. Aí um ponto que a gente leva aqui em consideração e chama a atenção. Quando a gente estiver desenvolvendo essa evolução, nós temos que procurar fazer um texto corrido. Então, não tem essa de ponto, parágrafo, certo? Então, fazer um texto corrido, colocando todas essas informações, né, que eu acabei de falar, um texto corrido, bastante objetivo, claro, não devemos rasurar, e sempre quando a gente chegar sair de um sistema para o outro, é importante que a gente coloque ponto e vírgula. Então, se eu estou no mesmo sistema, por exemplo, eu digo, o paciente está murmúrios, na ausculta, está murmúrios vesiculares presentes, vírgula, eupneico, vírgula. Então, eu vou colocar vírgula dentro do sistema. Terminei o sistema respiratório, vou entrar no sistema cardiovascular, então eu vou colocar ponto e vírgula. Então, entre um sistema e outro, eu vou colocar ponto e vírgula. Dentro do sistema, eu vou separar as informações por vírgula, certo? Então, vamos ver o exemplo aqui, que é um modelinho. Estado geral regular, das condições gerais do paciente, ó. Estado geral regular, vírgula, consciente, vírgula, orientado. Por que eu estou separando por vírgula? Porque eu estou falando do estado geral, das condições gerais do paciente. Então, estado geral regular, consciente, orientado, cooperativo, tudo isso eu percebi a partir do meu exame físico, a partir da minha anamnese, deambula com dificuldade, estado nutricional prejudicado. Por que, Zirlei? Porque esse paciente poderia estar emagrecido. Eu poderia mudar aqui. Ao invés de eu colocar estado nutricional prejudicado, eu posso colocar emagrecido, certo? Pele e mucosas normocoradas, acianóticas, não estão arroxeadas, anictéricas, não estão amareladas, né? E são termos técnicos. Hidratado, é um paciente que está com a pele mucosa hidratada, porque na minha inspeção eu percebi isso. Higiene preservada, vírgula, afebril. Por que está afebril? Porque eu verifiquei, e aqui no final, ó, que eu coloquei os dados, eu coloquei que ele está com 36,5, então o paciente é afebril. Então, terminei as condições gerais, eu coloco ponto e vírgula. Por quê? Porque eu vou entrar no sistema. Aí aqui eu coloquei sistema respiratório. Eupneico, aí vocês percebem que dentro do sistema eu estou separando as informações por vírgulas. Terminei o sistema, vou entrar no sistema cardiovascular, então eu vou separar de um sistema para o outro por ponto e vírgula. Então vamos lá, sistema respiratório, eupneico, expansibilidade torácica bilateral, fiz isso na palpação do sistema respiratório. Murmúrios vesiculares presentes, na ausculta que eu percebi.
Frêmito tóraco vocal presentes. O que é isso, Zirleide? É aquela história do 33, estão lembrados? Então, terminei as informações do sistema respiratório, ponto e vírgula, entro no sistema cardiovascular. Normocárdico, por quê? Eu averiguei o pulso do paciente a 80, normocárdico. Hipertenso, por que eu estou botando hipertenso? Porque olha embaixo aí, a pressão está 16 por 10. Bulhas cardíacas normofonéticas, lembra que eu disse para vocês, é o volume. Quando vocês verificam a pressão, que vocês veem que tá, aí vocês dizem assim, é bem baixinha, a gente quase não escuta, são as bulhas cardíacas. Então, se estão num volume bom de se ouvir, normofonéticas. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, porque quando vocês verificaram o pulso, vocês viram que estava tum-tum, tum-tum, né? Em 2 tempos. Edemas em membros inferiores. Observei na inspeção, vi se tinha cacifo. Aqui eu ainda poderia colocar 2 cruzes, né? Lembra que eu falei que tem aquela história das cruzes, nos milímetros, 2 cruzes, 3 cruzes, né? Terminei, ponto e vírgula. Abdômen, sistema gastrointestinal. Abdômen globoso, indolor à palpação, ruídos hidroaéreos presentes, visto na ausculta, dieta por sonda nasogástrica, eliminações intestinais ausentes há mais ou menos 2 dias, eu coloquei SIC. Por quê? Segundo informações colhidas, porque o acompanhante ou o próprio paciente disse que faz 2 dias que não evacua. Diurese por sonda vesical de demora, com débito urinário de 600 ml, de aspecto amarelo turvo. Então, eu olhei lá na bolsa coletora, vi que tinha 600 ml de urina e vi que estava um amarelo meio que esbranquiçado, né? Assim, turvo. Isso indica até mesmo, possivelmente, uma infecção, né, urinária. Terminei o sistema gastrointestinal e gênito urinário, porque a diurese já entra aí, né? Ponto e vírgula. Porque sempre quando a gente fala das eliminações, gente, a gente coloca as eliminações intestinais e a diurese junto, certo? Então, se tivesse alguma coisa aqui em relação à bexiga, paciente com bexigoma, eu poderia colocar aqui, logo depois das eliminações intestinais, certo? Terminei as eliminações intestinais, eu posso colocar alguma coisa referente à bexiga, à dor, paciente apresentou dor em flanco decorrente de uma infecção urinária ou uma pielonefrite, né, que é a localização dos rins. Então, eu posso colocar aí. Se não tiver nenhuma alteração, não coloco. Terminei as eliminações intestinais, vou direto para a diurese. Sistema neuromuscular. Sensibilidade e força motora prejudicada nos membros superiores e membros inferiores. Então, aperte minha mão, seu João. Empurre minha mão com seu pé. Então, eu vi que ele estava sem força. Então, prejudicadas. Pulsos periféricos palpáveis. Palpei quando fui verificar os sinais vitais, né? Venóclise, que é o uso do soro em membro superior direito. Ponto. Se o paciente tiver alguma queixa, eu relato aqui, tá certo? Aqui nesse exemplo, queixas, cefaleia. Sinais vitais, eu coloquei PA, temperatura, respiração, frequência cardíaca e pulso. Gente, vocês percebem que eu fiz um texto corrido, certo? Fiz um texto corrido, separei os sistemas por ponto e vírgula, e entre os sistemas eu coloquei vírgula na hora que eu ia mudando as informações. Então, é dessa forma que vocês vão colocar, certo? Vocês vão seguir essa sequência lógica. Obviamente, aqui é um exemplo, só que a gente vai ter que aprender, vocês vão ter que aprender inúmeras outras formas de falar. Às vezes a gente diz a mesma coisa. Como eu falei aqui, estado nutricional prejudicado, eu podia colocar emagrecido. Higiene preservada, eu poderia colocar higiene satisfatória. Paciente hidratado e higienizado. Entendeu? Então, são outras formas de se falar. Não necessariamente vocês têm que colocar nessa mesma forma aqui. Vocês vão seguir a mesma sequência. Mas a forma de vocês colocarem pode ser... Sabe quando a gente diz a mesma coisa, só que com palavras diferentes?
é isso que vocês vão ter que treinar, a criatividade de vocês, tá bom? Aqui a diurese estava por sonda, mas se for um paciente que a diurese não for por sonda, a gente pode colocar diurese espontânea, né? Então, se a diurese está espontânea, não tem como eu medir o débito. Eu só estou medindo aqui eu dei um exemplo, medindo o débito, porque estava numa bolsa coletora, certo? Eliminações intestinais e vesicais presentes e normais. Então, estão presentes, estão normais. Eliminações intestinais e vesicais dentro dos padrões de normalidade. Então, estou falando a mesma coisa, que as eliminações, tanto intestinais quanto a diurese, estão presentes, que aqui eu dei um exemplo de as eliminações intestinais ausentes e a diurese por sonda, mas vai depender do paciente, certo? Então, esse é só um modelo, né, durante as aulas, né, nas aulas práticas, a gente vai ver mais modelos, né, certo? E o que importa é que vocês sigam essa sequência lógica, tá bom? Então, é isso que nós temos para falar a respeito da evolução, tá bom? Até mais.